Para o nosso processo de crescimento, se faz necessário eliminar aquilo que é indesejável ou aquilo que é supérfluo em nossa vida pessoal ou ministerial. É o exercício da poda. Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Nós estamos aqui para mais esse Café com Palavra, homens mentores, mulheres mentoras. Estamos falando da série Simplificando a Nossa Vida. Hoje vamos conversar sobre 3 tipos de finais necessários para que alcancemos crescimento ou mudanças. Você já viu um roseirão? Frondoso, bonito, com muitas flores. Bom, isso é admirável, é maravilhoso. Mas sabe que por trás de toda essa beleza, de toda essa aparência bonita, existe alguma coisa, uma coisa muito especial. Existem pessoas que trabalham nesse roseiral, cuidando dele. Mas como é que essas pessoas podem levar esse roseiral a produzir tanto, ter tão belas flores? Certamente existe um talento daquele que cuida, mas também existe método, algum método especial na retaguarda de todo esse processo, de toda essa beleza. E sabe qual é esse método? A poda. A poda é um processo de finais proativos. Acontece que a roseira, como muitas outras plantas, não consegue atingir seu pleno potencial sem um sistemático sistema ou processo de poda. O jardineiro intencionalmente e propositalmente corta os galhos e brotos que não se enquadram em qualquer uma das 3 categorias seguintes. Brotos ou galhos que não são os melhores. Brotos ou galhos doentes que não vão se desenvolver bem. E galhos mortos que ocupam o espaço para que os saudáveis possam se expandir. É interessante que como o jardineiro tem um critério, vamos lembrar novamente, 3 tipos de podas. Brotos ou galhos que não são os melhores precisam ser podados. São bons, mas não são os melhores. Segundo, galhos doentes que não vão se desenvolver bem. Terceiro, galhos mortos estão ocupando o espaço daqueles para que os saudáveis tenham um espaço de se desenvolver. E queremos olhar agora a partir do livro do Henry Cloud, coloque um ponto final. Esses 3 tipos de podas necessários também em nossa vida, não somente um jardineiro no seu roseiral. Vocês sabiam que roseiras, que parreiras e outras plantas produzem mais brotos do que a planta pode sustentar? Eles têm vida, essa planta, né, ela tem vida, tem recursos suficientes para alimentar e nutrir alguns brotos com todo o seu potencial, mas não consegue fazer com que todos floresçam plenamente. Para que prosperem, de fato alguns devem ser descartados. O cuidador faz a poda, examina constantemente para verificar qual o broto que tem plena condição de absorver o limitado combustível ou nutriente que a planta pode fornecer. E então ele corta os demais. Ele garante que sejam descartados para não despontar e acaba com o papel deles na vida da planta. E assim ele poupa o vegetal de ter de desviar recursos necessários para esses que não vão produzir tão bem. Esses galhos recebem o melhor, esses que ficam recebem o melhor que a planta tem a oferecer e prosperam e crescem e atingem o seu potencial total ou a sua plenitude. É algo necessário à sua vida. Sem finais, sem os finais, você não consegue ter as melhores rosas.
Isso é um fim necessário do tipo 1. Muito bem. Se olharmos para Jesus, ele tinha a multidão, tinha os 500, Jesus tinha os 70 que enviou, ele tinha os 12 em quem investiu sua vida. É necessário identificar quem são aqueles em nossa vida que Jesus tem nos dado, que nós vamos investir mais. Para que possamos investir nesses que Jesus nos dá, como ele ora em João 17, Pai, aqueles que tu me deste, é necessário então que eu venha a limitar minha energia, meu investimento nos 70 ou nos 500. Foi o que Jesus fez. Ele priorizou, ele investiu mais tempo, energia, naqueles 12 que o Pai tinha dado para ele, sem desconsiderar os demais. Mas precisamos então identificar aqueles que são os bons e queremos que se tornem melhores, e aqueles que são bons, que não vão se tornar melhores, como podemos então diminuir nosso investimento neles? Não temos energia para todos se tornar melhores. Jesus dedicou seu tempo, energia física, mental, emocional para os 12, plenamente investindo neles, e a partir de Atos 2, eles fazem o mesmo na vida de outras pessoas, e hoje estamos aqui reproduzindo o modelo de Jesus. Discípulos fazendo discípulos. Existem também outros finais necessários, que nós falamos que é o tipo 2. Alguns galhos, numa planta, numa roseira, são fracos e doentes, e parecem que nunca vão prosperar. Durante um certo período, o jardineiro até pode monitorá-los, nutri-los, fertilizá-los ou tentar outras alternativas para torná-los saudáveis. Mas em algum momento, ele nota que mais água, que mais fertilizante, que mais cuidado não vai ajudar em nada. Seja lá por qual razão for, eles não conseguirão se recuperar, desenvolvendo-se para criar um quadro final de beleza que o cultivador quer que essas roseiras tenham, que esse jardim tenha. Esses são os próximos a ser descartados. Fins necessário, tipo 2. Como resultado, o arbusto agora tem mais combustível, tem mais alimento, e a vida dos brotos se tornam mais saudáveis. A planta ela pode carrear ou relocar ou mandar a sua energia toda para aqueles galhos que irão produzir mais. Focando em alimentar todos os dias e fazer crescer os brotos que estão destinados a alcançar a plena maturação e a plena floração. É incrível que nós temos pessoas em nossa vida pessoal, relacionamentos ou em nosso ministério, que nós investimos e as pessoas não desenvolvem como gostaríamos ou não assumem as responsabilidades como gostaríamos que elas assumissem. Já falamos do primeiro exercício de poda que precisamos fazer, escolhendo o melhor e não somente o bom. O segundo tipo de final necessário de poda que precisamos fazer são relacionamentos ou pessoas em quem investimos ministerialmente, mas que estão adoecidas e não mostram sinais de avanço. Eu quero destacar que o filho pródigo viveu todo um processo até que ele chegou ao caindo em si. Algumas pessoas não se responsabilizam pelo seu processo de crescimento e não se desenvolvem. Elas não buscam um compromisso para o seu desenvolvimento, responsabilizando as pessoas que as lideram para que possam desenvolvê-las, enquanto elas mesmas não se comprometem. Então, precisamos discernir pessoas que estão comprometidas com o seu processo de crescimento, e algumas ainda não chegaram ao caindo em si, para ter um alto compromisso com o seu crescimento. E precisamos então discernir quando devemos parar de investir nessas pessoas. Algo que ajuda muito é o modelo de Jesus, a
autoseleção, deixando critérios claros. Jesus deixou critérios claros. Quem quer vir após mim, ali ele diz, não vai sepultar o seu pai, você precisa tomar a sua cruz. Critérios claros. E a pessoa mesma escolhe se ela quer continuar neste nível de compromisso. Nós vamos ter pessoas que vão querer caminhar conosco, mas não querem caminhar num alto nível de compromisso. Então nós não temos energia suficiente ou tempo em nossa agenda para investir naquelas que já estão num processo de caindo em si, numa convicção divina. Quero crescer, quero me entregar ao processo de Deus em minha vida, me levando ao crescimento e a uma frutificação no reino. Precisamos então ter de Deus esse discernimento. Quem são as pessoas que realmente querem se comprometer? Estão adoecidas, mas que precisam esse processo para cair em si, como o filho pródigo, e querer fazer um processo de volta, de compromisso com o pai e com a casa do pai, para um crescimento intencional e um alto compromisso. Com isso, então, a autoseleção é muito importante. Defina critérios claros, como Jesus fez, com quem deve caminhar com você. Vá construindo com essas pessoas esse critério. Quem caminha em discipulado, quais são os critérios? Qual o compromisso da pessoa com sua frequência, com seu crescimento, com as tarefas propostas, com a tarefa prévia, com as tarefas que ela se propôs como segmento? Qual o compromisso dessas pessoas? Então, critérios claros promovem uma autoseleção. E pessoas adoecidas, às vezes, não estão ainda no fundo do poço o suficiente para querer se comprometer com o processo de mudança. Então, segunda poda necessário é identificar aquilo em nosso ministério que representam esses galhos adoecidos e que não, mesmo que você invista, não há resultados. Discernir em Deus quando é a época e como amorosamente fazer esse processo de poda. A dica de Jesus é uma autoseleção, colocando critérios claros. Verdade. Que eles possam mesmo escolher se querem continuar ou não a partir dos critérios. Mas ainda tem um terceiro tipo de poda necessária. Lembra que eu comentei no início? Há ramos, há brotos que estão mortos e estão ocupando espaço. E os galhos saudáveis precisam desse lugar, desse espaço para se expandir, para crescer, mas podem estar sendo atrapalhados, podem estar sendo inclinados ou dobrados, e eles deveriam estar crescendo rumo ao seu objetivo. Para dar esse espaço e esse caminho deve ser desobstruído, os mortos têm de ser cortados. Esse é um exemplo dos finais necessários, tipo 3. Com isso, a roseira pode atingir o seu pleno potencial, aquilo para o qual ela existe, a florir e frutificar. A poda é um exercício que pode nos custar. E nós naturalmente não fazemos isso com certa liberdade ou com alegria. Nós temos muita dificuldade. A poda é remover aquilo que em nosso ministério, em nossa vida, é um obstáculo para a gente chegar àquilo, o alvo ou a meta que queremos, o sonho que queremos realizar. Então nós precisamos desses 3 tipos de finais necessários. Se uma iniciativa no nosso Ministério Vida Pessoal desvia recursos que poderiam ser oferecidos a algo mais promissor, deve ser podado. Muitas vezes nós pensamos na poda e a nossa maior dificuldade é interior. É pensar que eu estou desistindo. O segundo tipo de poda é se algo no meu ministério está doente ou não vai bem, deve ser podado. E nós pensamos que estamos desistindo. Precisamos olhar não como uma desistência, mas precisamos olhar que nós temos um propósito. Devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado para que possamos correr a corrida que nos está proposta. Então a poda é esse exercício de nos desembaraçar. Então não é uma desistência, é um alinhamento de energia para que a corrida proposta possa acontecer.
Então é bem importante que todos nós façamos esse exercício, ouvindo Deus, ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor, que caminham conosco. E se está claro que algo morreu, que algo já não está certo, não está produzindo, não é para esse tempo, isso deve ser podado. Nós temos vários exemplos de, entre aspas, chamamos de vacas sagradas, que estão ali, não queremos mexer, mas já não cumprem mais o seu propósito. E tudo é dinâmico, a vida é dinâmica. E estamos na dinâmica do reino de Deus, onde tudo se faz novo. Então, como os princípios do reino podem se expressar hoje? Para isso, precisamos, quem sabe, podar algumas iniciativas. E aquilo que é o princípio daquela iniciativa nascer a partir de uma nova iniciativa com esse princípio presente. Mas isso é a dinamicidade. O novo nos traz medo. E nós precisamos, então, olhar para aquilo que no nosso negócio e na nossa vida estamos demandando energia, no nosso ministério, demandando energia, mas não contribui para que a visão esteja acontecendo de fato. Então, precisamos podar. E como você se sente a respeito de poda? Como você se sente a respeito de precisar dizer não? Bem-vindo. É um turbilhão interno de medo. É um turbilhão interno de incertezas que precisamos caminhar em busca de novas iniciativas para que possamos estar alinhados com a vontade de Deus. Mas são finais necessários para que o melhor venha. Nós precisamos, então, ter novos começos. O grande desafio que nós enfrentamos em nossa vida e ministério é identificar as 3 razões que estão por trás da poda desses 3 finais necessários. Primeira razão que está por trás é o bom que não é o melhor. Nos contentamos com o bom e estamos tão ocupados na nossa agenda com o bom, não conseguimos dizer não para o bom. Então, quando chega o melhor e Deus quer o melhor para a nossa vida e ministério, não há lugar na agenda, não há energia. Então, o bom que não é o melhor. Precisamos identificar o doente que está sem cura. Precisamos identificar o que está morto há muito tempo. Então, discernir onde há vida e tem potencial para crescer. Como fazer isso? Confira o nosso próximo Café com Palavra. Sim, e continue a nos acompanhar nessa série sobre o exercício de simplificar nossa vida. Tenha um abençoado dia. dia. Um abraço. Um abraço.